4 semanas, né? Nós começamos a meditar e pensar numa série de estudos sobre a oração. E o meu propósito inicial era despertar os irmãos para que nós realmente possamos ver, crer. Quando há orações que são diferentes, os resultados também são diferentes. Quando a nossa fé não é só uma fé de ouvir falar, mas de crer, ou como nós acabamos de cantar, de buscar ao Senhor por alguma coisa diferente, Deus age. E aí eu tenho muitos exemplos disso na Bíblia. Mas eu resolvi escolher 7 orações para dizer de 7 orações extraordinárias, 7 que tinham um resultado diferente. E nesse meio tempo, não apenas estudando, mas pensando, tenho desejado tanto que Deus mova o nosso coração. Daqui a alguns dias, vou chamar as lideranças da igreja exatamente para convidar os irmãos a buscarmos mais Deus em oração. Para intensificarmos mais vezes, mais oportunidades, mais intensidade e quem sabe mais fé, mais ousadia. Que hoje, acompanhando os dilemas do Twitter, né? E não apenas direita contra esquerda, esquerda contra direita, presidente contra todo mundo contra presidente, mas especialmente líderes religiosos, uns apoiam um lado, outros apoiam o outro lado, e um se degladiando, um falando mal do outro, outro falando mal do um, até que um dos líderes de uma das maiores igrejas do nosso país, evangélica, disse: escuta gente, vocês não estão percebendo? Ou a gente busca Deus em oração, ou nós estamos vivendo um tempo de tanta semente ruim, que Satanás está conseguindo plantar tanta coisa ruim, até mesmo dentro do povo dele, através da economia, através da política, através do caos social. Até os irmãos estão se dividindo e brigando em rede pública, porque a internet hoje é rede pública. Então nós temos que buscar mais mesmo para dizer: escuta, mano, pera lá, qual é o nosso papel? E se nós não produzirmos fé, e se nós não buscarmos esperança, e se nós não clamarmos, como outro líder que eu sigo no Twitter disse: olha, se a gente não pedir algo extraordinário, algo miraculoso de Deus, se Deus não intervir de uma forma poderosa e inquestionável, nós podemos esperar dias terríveis para a nossa sociedade. Como já estamos vivendo, mas nada é tão ruim que não pode piorar. Por isso eu estou convidando os irmãos a não estudarmos apenas sobre oração, mas cada oração que nós vimos aqui, o irmão para um pouco e pensa: escuta, será que eu acredito nisso daí ou não? E será que eu tenho buscado a Deus dessa forma ou não? Nós falamos aqui sobre oração que afasta a noite. Nós falamos aqui da oração que dá visão, ou que nos faz ter a visão de Deus. Nós falamos aqui de uma oração que muda destinos, de gente que nasceu destinada a algo, mas fez uma oração e a vida todinha mudou. Hoje eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Juízes, capítulo 15. E eu vou explicar o porquê dessa oração, porque eu escolhi essa oração. Essa oração, aparentemente, quem olha ela, quem vê essa oração, ela é uma oração muito simples. Parece que não existe nada de poderoso nela, nada de extraordinária nela. Mas eu estava vendo nos meus arquivos, a primeira vez que eu preguei essa mensagem aqui foi em 1992. Eu tinha 2 anos de ministério aqui, nessa igreja. E de vez em quando eu tenho que voltar para esse texto, para essa oração, que ela é minha cara, ela é minha realidade. É por isso que eu não consigo escolher uma oração que seja extraordinária e não passar por essa. Porque apesar dela ser simples de tudo, ela mostra o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, o que muitas vezes eu tive que buscar em Deus. Eu tive que clamar a Deus por novas forças. Eu tive que buscar em Deus para que Ele não me deixasse desistir. Para que a circunstância não sucumbisse à minha alma. Que a canseira não me fizesse parar. Para que os inimigos
que outrora eu já venci, não tripudiassem de mim, é o que nós vamos ver aqui. Juízes, capítulo 15, fala de um homem chamado Sansão. Eu vou ler a partir do versículo 14. Mas se você ver o capítulo, Sansão foi um personagem bíblico muito intrigante. Eu não sei como definir Sansão. Sansão foi um homem que Deus usou poderosamente, mas foi um homem que brincou com Deus. Em cada capítulo vai aparecer Deus usando Sansão, mas ele fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Desagradando a Deus, brincando com o poder que Deus tinha dado a ele. É por isso que começa o capítulo 15, dizendo que ele foi procurar a esposa dele. Ele tinha casado com alguém que Deus disse para ele não casar. Aí o casamento não deu certo e logo no casamento ele abandonou a esposa. Olha só o trem. Aí ele deixou a esposa e foi embora. Aí um tempo depois ele falou, vou lá dormir com a minha esposa. Afinal, é minha esposa. Chegou lá, falou, e aí? Vim dormir com a minha esposa. Aí o pai dela falou assim, pensei que você não queria mais, eu dei ela para o seu melhor amigo. E agora ela está casada com o seu melhor amigo. Aí ele falou, é? Deixa estar. Aí ele pegou e falou assim, vou aprontar que você estuda aqui. Saiu lá no quintal, e eu não sei, o cara devia ser bom, porque ele pegou 100 raposas, amarrou uma no rabo da outra, pôs fogo uma no rabo da outra, e elas saíram pelos campos, pelas plantações, queimou todas as plantações dos filisteus, porque eles eram inimigos de Deus. Ele tinha casado com uma mulher do povo inimigo de Deus, e aí ele levou a forra, foi lá e queimou toda a plantação, estragou tudo. Aí os caras falaram, quem que foi? Aí os caras falaram, o genro do homem lá, o Sansão. Aí os filisteus foram atrás do povo do Sansão, dizendo assim, escuta, não pode um negócio desse, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí os irmãos de Sansão, ou seja, os israelitas, falaram, não, faz o seguinte, nós vamos entregar eles para você. Foram lá, conversaram com Sansão, falaram, olha, você aprontou, e agora nós estamos em maus lençóis. Aí o Sansão falou, não, faz o seguinte, você não me mata, me amarra, mas não me mata. E aí eles amarraram Sansão com 2 cordas novas, e foram levando para entregar Sansão para os filisteus. Aí chega no versículo 14 que eu quero ler com você. Estou contando só a história para você entender o contexto, tá bom? Sansão estava amarrado pelos próprios irmãos para ser entregue para os inimigos. Aí versículo 14, olha lá. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória. Ou seja, opa, pegamos homem, pegamos. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. E ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão então encontrou uma queixada de jumento que tinha sido morto fazia pouco tempo, e ele pegou aquela queixada e matou 1000 filisteus. Versículo 16, então ele disse, com uma queixada de jumento eu fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Versículo 17. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí, que significa colina da queixada. Versículo 18. Vem a oração de Sansão. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor. E ele orou assim, Senhor, por meio da força do teu servo, concedeste um grande livramento. Acaso agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? 19. Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão de Leí. Sansão bebeu e recobrou as forças. Chamou aquele lugar de En-Acoré, que existe em Leí até hoje. E Sansão julgou Israel durante 20 anos no período que os filisteus dominaram a terra. A oração por forças novas. É assim que eu vejo esse texto. Um herói, um guerreiro, vitorioso em todas as batalhas que ninguém conseguia destruir, mas que num determinado momento da vida para e fala, ou alguém me ajuda, ou Deus intervém, ou eu morro.
E essa foi a história. Sansão estava acuado com os inimigos cantando a vitória. Versículo 14 diz que eles estavam cantando, eles iam na direção dele, cantando a vitória. Mas o que normalmente acontecia com Sansão, desde que ele foi escolhido, lá no capítulo 13, o Espírito veio sobre Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. O Espírito Santo, naqueles dias, não ficava na pessoa. Quando precisava intervir, quando precisava de um momento de intervenção de Deus, o Espírito do Senhor, então, diz o texto, em algumas versões dos irmãos, diz, se apoderava dele. É por isso que as pessoas não entendiam e perguntavam, Sansão, como é que você tem tanta força assim? Porque aparentemente Sansão não era o cara bombado, sabe? Não era esse cara brutamonte, cheio de vitalidade, força, com os muques assim, igual eu, assim, ó. Não era. Ele não tinha aparência de grandes forças, ele não tinha aparência de grande vencedor, ele não parecia ter forças, porque a força dele não vinha do seu corpo, não vinha do seu físico, não vinha da sua musculatura, não vinha dos exercícios que ele fazia. A força física que ele tinha, que tirava portões de muitos quilos e derrubava inimigos poderosos, não era propriamente do seu corpo. A Bíblia diz, era do Espírito do Senhor que se apoderava dele. Amém? Deus injetava força física, inclusive, nele. Força física, porque inteligência ele não tinha. Mas aquele povo precisava disso, e então com o poder de Deus, a Bíblia diz, com o poder do Espírito Santo, ele se desamarrou facinho, foi lá e destruiu aquele povo. Versículo 15 diz que ele pegou uma queixada de jumento que tinha morto há alguns tempos, ou seja, uma cabeça de jumento morto, ele pegou e usou daquilo como uma arma letal e matou 1000 filisteus sozinhos. O que eu acho tão lindo também, está no versículo 16, que quando o Espírito do Senhor se apodera da pessoa, a pessoa realmente é impactada, porque ele se apodera, ele tem força de Deus, ele luta e ele vence as batalhas, mas o versículo 16 diz, ele faz até poesia, ele faz um verso cantando a vitória, um verso celebrando a vitória, mas é poético. No texto hebraico tem rima, tem métrica. E ele fala, com um montão, com um gesto, com uma arma, eu matei um montão de gente. Com uma arma, com uma queixada, eu matei 1000 homens. E no versículo 17, melhor ainda, diz que ele celebrou a sua vitória. Aí tem coisas que também a gente tem que parar e pensar, que às vezes Deus nos capacita, Deus nos dá vitórias que nós não merecíamos, e nós não poetizamos, nós não tornamos a coisa linda como devia ser, nós não celebramos. Na minha Bíblia, no versículo 18 diz isso, ou melhor, 17 diz que ele celebrou sua vitória. Eu imagino que ele saiu cantando o verso que ele fez, a poesia ou a música que ele fez, e ele saiu pulando e pulando e pulando, porque ele queria contagiar os outros, dizendo, olha, Deus me deu a vitória, Deus me deu a vitória, eu venci, ninguém nunca fez isso, eu venci. E ele luta, ele gasta o encéfalo, ele pula e ele celebra, ele canta. Mas aí vem o versículo 18, preste atenção, a Bíblia diz no versículo 18 que ele sente muita sede, não é para menos, né? Um homem matar 1000 homens, com certeza, apesar dele ter o poder de Deus, apesar de Deus encher ele de força, mas ele era gente, ele era humano. E Deus usou as pernas e os braços dele, os pulmões dele, o organismo dele. E ele sente sede. Aqui é para a gente só criar um parênteses antes de chegar na oração e lembrar de uma coisa. Que não importa quem seja pessoa usada por Deus e às vezes cheia de Deus e instrumentalizada por Deus, não existe um incansável nessa terra.
Não existe o super-homem, ou a super-mulher, super-girl, que não se cansa e não se fadiga, que não desanima diante das lutas, diante das adversidades, ou depois de muitas lutas e muitas vitórias, que não perde o fôlego, que não sente sede, que não sente do seu próprio ser um desânimo. Muitos são os exemplos. Moisés passou por isso, Davi passou por isso. Uma vez eu fiz uma série de estudo para os pastores da região, faz muito tempo atrás, mas é interessante ver como Davi passou por isso, e como Davi passou mais de uma vez. Lá em 2 Samuel capítulo 30, quando eles enfrentam uma batalha muito grande, a Bíblia diz que Davi estava muito cansado de vir de várias batalhas, e o seu próprio povo queria apedrejá-lo, porque as mulheres tinham sido sequestradas. E a Bíblia diz que Davi tem que sentar, suplicar a Deus, e aí no versículo 6 diz, eu gosto daquele texto que diz, Davi recuperou as suas forças no Senhor. Elias, a Mangrazi passou um vídeo para a gente de um psiquiatra que pregou ali em São Paulo, falando sobre os líderes, sobre os pastores, porque hoje a gente ouve tanta notícia, mas tanta notícia de líder religioso, de pastor, entrando em depressão, entrando em angústia, e alguns inclusive tirando a sua própria vida, porque entra num buraco sem saída que não encontra forças para sair deles. E eu achei interessante o psiquiatra, não sei se vocês ouviram, né? Que o psiquiatra pergunta, quando ele vai fazer palestra, ele pergunta para os pastores, para os líderes, escuta, quem aqui já pensou em suicidar? Aí um ou dois levanta a mão, porque no meio de crente não pode falar um negócio desse, né? Mas ele diz assim, mas escuta, quantos de vocês aqui já pediram para Deus te levar? Já falaram assim, oh Deus, eu já fiz tanta coisa, eu já lutei tanto. Bem que o Senhor podia me levar, Deus, bem que Jesus podia voltar. Mas não é que ele está ansioso pela volta de Jesus, é que ele já desistiu da vida. Ele só não consegue falar abertamente. Aí ele conta a história de um homem que ele estava aconselhando, de um pastor que ele estava aconselhando, e aí ele deu exercício para o pastor, ó, vai caminhar, e o pastor falou assim, ó, eu não estou caminhando lá na avenida tal, porque está perigoso para mim. Por que está perigoso? Muito assalto? Não, é porque lá passam uns caminhões em toda velocidade, passa pertinho da gente. De vez em quando eu fico pensando, ei Deus, bem que o Senhor podia tirar o freio de um caminhão desse e ele vir direto. O que é isso? É uma oração dizendo assim, Deus, eu não consigo tirar minha vida, eu não tenho coragem para isso, mas bem que o Senhor podia me dar uma mãozinha. Foi o que Elias fez. O parênteses que tem aí no versículo 18 é, até Sansão se cansa. Até o homem cheio do poder, que é super-homem, cheio de forças, é o brutamontes do herói bíblico nesse sentido, mas ele também cansa, ele também para, e chega um momento que ele fala, ó, acabou. O estoque de água, o estoque de ânimo, o estoque de forças no meu corpo acabou. E ele diz, eu estou prestes a morrer. Ele fala, Deus, eu agora vou cair nas mãos dos incircuncisos? Quer dizer, olha, eu matei 1000, mas o Senhor vai deixar eu agora morrer na mão deles? Ou seja, eu estou para morrer, eu estou sem forças, eu estou acabado. Literalmente é o que está acontecendo com Sansão. E agora olha aqui para mim. Quantos cristãos, quantos crentes não se sentem muitas vezes assim diante de Deus? Deus, estou cansado. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais essa luta, essa tarefa, essa atividade. Deus, eu não aguento mais essa vida desse jeito. Deus, eu não quero mais trabalhar na igreja, eu não quero mais servir o Senhor. Deus, eu não quero mais. Deus, eu desisti do meu filho. Deus, eu não aguento mais o meu marido. Pai, eu não suporto mais. Eu cansei. Foi esse ponto que Sansão chegou. Eu vou só ler outra vez, versículo 17, quando acabou de celebrar, ele jogou fora a queixada. E aí versículo 18 diz, Sansão sentiu muita sede. Agora olha aqui para mim,
Sansão não era inteligente, nem era aquele servo dedicado e obediente a Deus, mas Sansão já tinha passado por muitas experiências que Deus tinha dado a ele. E Sansão me ensina a coisa mais linda que eu já aprendi na minha vida de servo do Senhor. Servo é aquele que trabalha para o Senhor, é aquele que luta pelas causas do Senhor, é aquele que batalha espiritualmente as lutas travadas do dia a dia espirituais da sua vida. Sansão teve sede, diz o versículo 18. E o que ele fez quando ele teve sede? O que ele fez? Clamou ao Senhor. E aí vem a oração de Sansão. Há poucos dias atrás, eu disse que eu já preguei essa mensagem mais de uma vez aqui. Eu preguei em 92 a primeira vez, né? Porque eu me apaixonei por essa história desde que li pela primeira vez. Mas há uns 15 dias atrás, eu ouvi o pastor Luciano Subirá pregar sobre ela. E o pastor Luciano Subirá deu o tema da mensagem dizendo: oração é uma questão de sobrevivência. Por que é que a gente ora? Quando é que a gente ora? Sansão, quando não tinha forças e estava para desistir, estava para ver a sua vida se esvair, ele quis sobreviver. Ele era um batalhador, ele era um guerreiro. E ele não desistiu da vida, mas ele não tinha mais forças para fazer sozinho, então ele clama. E sabe por que ele clama? Porque oração é uma questão de sobrevivência. E o que ele fala na oração dele? Eu anotei aqui, ele diz assim, acaso vou morrer de sede? E ele ora dizendo assim, escuta Deus, por meio da força do teu servo concedeste grande livramento. Acaso vou morrer de sede nas mãos deles? Ele fez algumas afirmações rápidas. Primeiro, ele lembrou que foi Deus que dá força para ele, por meio das forças que o Senhor me deu. Segundo, ele lembrou que ele era usado por Deus. Ele falou, é verdade Deus, fui eu que dei esse livramento. O Senhor me deu forças, mas o Senhor usou a minha vida. E é verdade, eu me queimei, me exauri, eu me acabei, mas eu me acabei sendo usado pelo Senhor. Terceiro, eu não só fui usado pelo Senhor e me acabei, mas o Senhor deu a vitória ao seu povo através de mim. Ou seja, eu fui vitorioso. Pastor que a Grazi, eu não lembro o nome dele agora, que a Grazi mandou lá. O grande problema é que quando nós entramos numa fonte depressiva, que as forças começam a acabar, é que a gente superdimensiona as coisas negativas, a gente só enxerga o ruim, e a gente esquece de contar das vitórias, das alegrias, dos momentos que Deus nos usou. A gente só vê o que não presta, a gente só lembra das pedradas que nos deram, a gente só lembra do trabalho que me deram, mas não das alegrias que tantos outros também compartilharam comigo. Porque a gente está passando por um momento de depressão, de angústia, de sofrimento. A Bíblia diz de trevas. Mas Sansão faz a oração e diz, olha Deus, eu fui usado. O Senhor vai deixar eu cair, eu morrer nas mãos desse que eu libertei o seu povo? Ele clama. E foi isso que Deus pediu para nós fazermos, não foi? Clama a mim, e eu vou te responder. Buscar-me-eis e me achareis. Invoca-me no dia da tua angústia. Não são tantos os versos que falam assim. Jesus disse, batam, peçam, e vocês vão receber. Busquem em Deus, porque Ele é fonte inesgotável. O apóstolo Paulo lembra, olha, sabe, eu posso todas as coisas em quem? É nele que me fortalece. Nós somos humanos, fracos, frágeis. Nos colocamos a trabalhar pelo Senhor, a servir a Deus, a cuidar de irmãos, de irmãs, a evangelizar, a ministrar nas nossas células, a ministrar na música, a ser professor de escola dominical, sei lá, mas às vezes as lutas da vida cristã, inclusive, tiram as nossas forças, tiram a vitalidade, nos faz adoecer espiritualmente dizendo.
nos faz não enxergar mais alegria espiritual em Deus. Mas é nessa hora, e é exatamente nessa hora que temos que buscar como Sansão e como Jesus. O que Jesus fez no Getsêmani? Ele estava para enfrentar a cruz e ele chama 3 amigos. Ele não chama 3 irmãos e discípulos, ele tinha 12 discípulos, mas a Bíblia diz que sempre que ele chamava esses 3, ele chamava para um momento de intimidade. Ele chamou Pedro, Tiago e João, vem cá comigo, vamos orar comigo. E assim que chegou lá no topo do monte, ele diz, fiquem aqui, orem por mim, orem por mim. E ele sai, a Bíblia diz, a distância de alguns metros e começa a orar a Deus e pedindo, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda a suportar o momento que eu vou passar agora, Deus, me ajuda, porque ele podia dizer, e eu creio que ele disse, não há forças em mim. Eu estou, ele diz, com as palavras de Jesus, ele diz, eu estou angustiado até o ponto de morrer. Ou seja, eu não tenho perspectiva em mim, Deus. O Senhor tem que me fortalecer agora. E é por isso que ele chama 3 amigos e diz, me ajudem. Orar é muitas vezes buscar novo vigor. É muitas vezes dizer a Deus, Deus, eu não consigo mais ir. Orar é buscar novas forças, orar é dizer, Deus, recomeça, por favor, reseta aí, vamos começar outra vez. Orar é buscar, e eu vou dizer, por que eu gosto desse texto? Porque o versículo 19 diz que aquele lugar, a Bíblia respondeu, Deus respondeu, mas assim que Deus respondeu, como Deus respondeu, Deus fez um buraco, diz, no meio da pedra. Deus ouviu o clamor de Sansão, e eu gosto do nome que foi dado àquele lugar. En Acoré, fonte daquele que clama. Olha aqui para mim, querido. Preste atenção. A palavra de Deus me ensina que Deus é Pai, é verdade, Ele cuida de nós. Mas que na vida cristã, na labuta cristã, na luta cristã, Deus sempre espera que nós confiemos nele. É por isso que Ele diz, pede. É por isso que ele diz, busca. E é por isso que a fonte é conhecido. Tem fonte de forças para você. Tem fontes inesgotáveis para você. Tem novas forças para você. Mas sabe de uma coisa? Você tem que ir na fonte. Não adianta só deitar e reclamar. Não adianta só tomar o remédio. Não adianta só diagnosticar. Eu estou assim porque eu trabalhei muito. Eu estou assim porque muita gente me feriu. Não adianta só diagnosticar. Tem que ir na fonte. Minha mulher vive dizendo, reclamando disso, né? Eu, de vez em quando, ia no médico, comprava vitamina, colocava lá. Mas é engraçado que colocar a vitamina lá, em cima da estante, não ajuda muito. Eu comprava a vitamina, deixava 1 mês, 2 meses, 3 meses lá e não ajudava. Porque não basta comprar a vitamina, não basta levar a vitamina para casa, tem que beber dela. Não basta eu saber que Deus fortalece, não basta eu saber que Deus tem poder. Quantos aqui se derramam em oração quando estão fracos e fraquejantes? Quantos aqui se decepcionam na sua célula, na sua escola dominical, na sua vida com Deus, na sua luta espiritual e fraquejam, oram, mas não clamam, não buscam, não voltam à fonte para se embebedar da fonte. Por isso que eu concordo com o Luciano Subirá. A oração é uma questão de sobrevivência. Não basta eu saber que tem fonte, eu tenho que ir lá, me ajoelhar, enfiar a cabeça e beber, me encher dela. Eu encerro com outro texto, lembra lá de 2 Reis, eu gosto muito desse texto. Uma mulher de profeta chega para o profeta e diz assim, olha, meu marido morreu, ele era teu servo, ele pregava, ele vivia pregando o evangelho e ele morreu. E agora os credores, já não bastasse ele morrer, agora os credores estão lá na porta de casa, porque o meu marido ganhava pouco, e aí ele fez conta, e agora eles querem levar os meus filhos como escravos, o que eu faço? E o profeta então faz uma pergunta para ela, o que você quer que eu faça? E ela não responde nada, porque ela não sabe o que ela quer.
Ela não sabe qual é a resposta. Mas eu acho interessante o outro passo. Sem ela responder, em silêncio mesmo, o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela podia responder: o que eu tenho em casa eu sei, mas eu não tenho nada que sirva, eu não tenho nada que me ajude, eu não tenho nada que pode me tirar dessa situação, eu não tenho nada de diferente. Mas o profeta olha, eu acho que ela dá uma pensada e fala: bom, eu só tenho uma vasilhinha de óleo, de azeite. Só uma vasilhinha de azeite. O que é isso? E você lembra da ordem do profeta? A primeira ordem do profeta foi: vai, bate na porta dos vizinhos, pede mais vasilha, se humilha, porque quem está precisando precisa pedir para Deus e às vezes para quem pode ajudar perto. Tem que se humilhar. E depois de você conseguir bastante vasilha, vai lá, leva para casa. Pega os teus filhos, entra em casa, fecha a porta, que quer dizer, é você e eles. E o terceiro e mais poderoso, faz o milagre acontecer. Como? O profeta diz assim: pega a vasilhinha de azeite que você tem e derrama o teu azeite na vasilha vazia. Você pode imaginar isso ou não? Ela tem uma vasilhinha pequena, aí ela pega um monte de vasilha, coloca lá bacia grande, outro vaso grande, outro negócio grande, um com a boca desse tamanho assim, ó. Aí ela vem, você imagina aquele vidrinho de azeite que a gente tem em casa? E ela olha o tamanho daquela bacia assim, olha o tamanhozinho do azeite dela, fala assim: isso aqui não vai dar certo. Mas Deus mandou eu derramar o meu pouco azeite nas vasilhas que eu arrumei, nas vasilhas vazias. Eu gosto de falar essa frase porque há muito tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre esse tema. Vazias, vasilhas. Deus é maravilhoso, querido, porque Deus só pode encher as vasilhas que estão vazias. E às vezes eu só preciso providenciar o vazio em mim, crendo que Deus tem como preenchê-lo. E ela pegou aquele vasilhinha e começou a derramar, 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 e sai de gotinha em gotinha. Ela vai balançando, balançando, enche a bacia, ela vai, enche o balde, ela vai, enche a botija, ela vai, enche o outro, até que todas as vasilhas enormes que ela conseguiu enchem de azeite, saindo do quê? Qual foi a resposta que ela deu para o profeta? Não tem nada. Como é gostoso quando Deus usa o meu nada para dar sentido ao meu vazio e dar forças àquilo que eu não tenho mais. Eu vim te dizer isso. A Bíblia diz que Sansão lutou muito, mas em um determinado momento ele sentiu sede e falou: eu não tenho mais forças. Mas ele clamou. E quando ele clamou, Deus supriu. Mas Deus supriu porque ele clamou. O que é o clamar? É orar.
é buscar, é dizer: Deus, eu não tenho mais força, Deus, eu estou vazio, Deus, eu não tenho mais nada em mim. E a Bíblia diz, eu gosto dessa frase, né? Na minha Bíblia diz que Sansão bebeu a água, versículo 19, e recobrou a força, reanimou-se, sobreviveu. Orar é questão de sobrevivência para o crente. Orar é questão de buscar forças em Deus. E é isso que eu quero dizer para você, porque é isso que eu aprendo toda vez que eu tenho que ir para esse texto, dizer: Deus, se depender de mim, eu agora desisto. Se depender do meu ânimo, Pai, eu agora entrego os pontos. Se depender do que eles estão fazendo comigo, eu não saio do lugar. Se depender da inteligência, dos livros, olha, Deus, eu preciso que o Senhor me fortaleça. E Deus sempre derrama novas forças. Deus tem fontes que Ele abre para eu beber e me renovar. Ou em João 7 diz que fontes que jorram de mim, rios de água viva, fluirão de dentro dele, desde que sejam tocados pelo Espírito do Senhor. Amém?